Entrar em contato com esse quarto bagunçado necessariamente nos leva a, opa, eu tenho que arrumar. Você só vai para dois caminhos, a da autorresponsabilidade ou apaga de novo. E o que tem dentro desse quarto escuro, Lissander? Seu pai, sua mãe, a criança. Lá você tem seus traumas, seus medos, fracassos, quem de fato você é, sua percepção sobre você mesmo. Esse quarto escuro está cheio dos espectros mais importantes que envolvem você e que todas as vezes que essa dor te convida a apertar esse interruptor, você não aperta. Você vai conseguir andar por ele? Vai. Só que você vai se arrebentar inteiro. Porque quando a gente aperta o interruptor, a gente vê a bagunça. E entrar em contato com a bagunça é autorresponsabilidade. Olá, gente. Mais uma vez, continuamos a nossa conversa aqui, eu e Michel, sobre dor, sobre revelação, sobre caminho, sobre luz. E nesse bloco nós vamos falar sobre esse poder da dor de revelar. Só que, Michel, é o seguinte, né? Você costuma dizer que a dor não cria um problema, ela revela. Ela revela o quê? O que significa isso? Legal, ótima pergunta. Vamos lá. Antes de eu começar a responder isso, eu queria fazer uma analogia. Eu venho pensando nessa analogia para fazer para nossa audiência semana toda, né? E antes da gente falar um pouco sobre a dor revela, o que ela revela, eu queria convidar você que está assistindo a gente agora para prestar bastante atenção nessa analogia que eu vou fazer, tá? Imagine uma casa. Imagine uma casa, tá? Nós, seres humanos, somos essa casa. Então, pense numa casa. Quando você pensou numa casa, você pensou numa casa bonita ou feia, Kevin? Que casa que você pensou? Bonita? Você pensou em qual casa, Carlos? Sobrado. Um sobradão. Você, qual que você pensou? Eu pensei numa casa no meio rural. No meio rural. Quando eu falei pra vocês, o que veio na sua mente? Eu tentei rememorizar casas que eu gostava de quando era criança. Quando você era criança. Aí sempre tem uma varanda. Sempre tem uma varanda. Tem uma rede. Para cada um desses desenhos que vocês imaginaram, existe uma explicação psicológica. Porque todas as vezes que a gente vai falar sobre nós, a primeira análise o primeiro desenho que a gente faz é o desenho de uma casa. Quando a gente quer compreender uma criança, eu já apliquei muitos desses testes. Quando a gente quer compreender uma criança, a gente fala que a gente quer compreender a profundidade dela, o que está dentro dela, como ela se percebe, sabe o que a gente pede para ela? Desenhe essa casa. Quanto mais simples for a casa, quanto mais simples, vamos supor, a criança foi lá, fez um quadradinho e puxou um tetinho, menor é a noção que ela tem a respeito de si mesma. Olha. Quanto mais chique ela inventar essa casa, mais detalhes, maior a carência que ela tem. E quanto mais elementos de aconchego ela colocar nessa casa, por exemplo, um critério para a gente descobrir se uma criança é feliz no ambiente familiar é se ela faz ou não a chaminé. Sabe por quê? Porque a chaminé predispõe vínculo. Então uma criança que ela desenha uma casa simples, porque a noção dela do mundo ainda é simples, mas ela faz duas janelinhas, uma portinha bonita, ela põe um vasinho lá fora, ela põe a chaminé, ela faz um tetinho. Mas essa criança tem, claro, uma percepção sobre si mesmo e sobre o contexto que ela está inserida. Quanto mais atributos ela coloca nessa casa, mais carente ela é. E quando essa casa vem desmontada, ela vem fragmentada, nós temos uma criança em processo de construção da sua própria realidade. Nós, seres humanos, nós somos como uma casa. Vocês já ouviram falar assim, ó, essa pessoa é assim, mas isso é pura fachada. Vocês sabem de onde vem esse exemplo? Não. Não? Quando a gente vai desenhar uma casa na arquitetura, a primeira coisa que o arquiteto faz ali, geralmente, é o design de interior, ele faz a fachada da casa, porque você quer decidir o que vai para dentro da casa depois da fachada. E qual é o principal objetivo da fachada de um prédio? Esconder
as tranqueiras que estão dentro do prédio. O principal objetivo de uma fachada é você olhar e achar bonito o que está na fachada. Porque o seu contato com aquilo ali será tão rápido, será tão direto, você vai ter um tempo tão curto para aquilo ali, que você investe o máximo que você puder, onde o vínculo será curto, será rápido. Por isso, pessoas que se sentem solitárias, prestem muita atenção nisso que eu estou falando para vocês que estão aqui me assistindo e vocês que estão aqui dentro do estúdio. A equipe. Pessoas que se sentem solitárias, que se sentem sozinhas, pessoas que se percebem superficiais. Você vai perceber que essas pessoas investem muito em fachada. São pessoas que vão sempre querer estar muito bem arrumada, muito bem bonito, muito bem apresentável. São pessoas que você olha para a rede social da pessoa assim, você fala, meu Deus, essa pessoa é riquíssima. Essa pessoa, ela é, pelo amor de Deus. Porque quando o que está dentro não serve muito, a gente precisa deixar muito bonito o que tá para fora, que as pessoas conseguem ver. Cara, você me lembrou uma frase famosa, né? Dos sepulcros caiados. Exatamente. Então, nós somos essa casa. E o nosso primeiro contato é com as fachadas. Só que daí, Lissander, dentro dessa casa a gente tem os cômodos. E quando alguém vai para dentro da sua casa, todo mundo tem na sua casa, a não ser que não seja possível, mas todo mundo tem na sua casa uma despensa, né? O que a gente chama de quartinho da bagunça. E se não tiver, ela cria um. Ela cria um. Né? Quartinho da bagunça ou o cantinho da bagunça, alguma coisa assim. E quando uma pessoa entra na sua casa, que ela entra, você convida ela para ir pro quartinho da bagunça? Não. Não. O que você faz? Você arruma a sala, Sim, que é o lugar mais aconchegante, às vezes a cozinha e tudo mais. E para ir pro seu quarto, você não vai levar qualquer pessoa para dentro do seu quarto. Então aquilo que nós somos socialmente, o modo como a gente se comporta, os nossos vínculos, os nossos relacionamentos, eles são essa sala de estar junto com essa cozinha e algum acesso mais ali. Quando a gente vai para a intimidade, que é onde a gente dá o primeiro passo para colocar alguma pessoa ali dentro, seja um amor, seja um amigo, que você vai puxar para dentro do seu quarto, você já precisa confiar nessa pessoa, porque ali você já começou a ter roupa bagunçada, toalha em cima da cama. Exatamente, garoto. Sala de estar não é vulnerabilidade. Não. A cozinha não é vulnerabilidade. A fachada não é vulnerabilidade. Seu quarto é vulnerabilidade. Os lugares de intimidade é vulnerabilidade. Mas ainda assim, existe um local ainda mais profundo dessa sua casa, que é o quartinho escuro. Que lá você não entra. Lá ninguém entra. E é lá que reside quem, de fato, você é. Todos esses outros locais são lugares que você criou porque você considera importante ter criado eles dessa maneira, porque as pessoas vão acessar. Mas o lugar que é o quartinho da bagunça, que é o lugar do pampeiro, lá é só você que entra. E existe nesse quarto um interruptor. E esse interruptor, eu chamo ele de dor. Esse interruptor, eu chamo ele de dor. Todos os outros lugares da sua casa, todo mundo tem acesso a esses interruptores. Porque naturalmente você prepara esses lugares para receber essas pessoas. É você no seu ambiente de trabalho, é você com os seus familiares, é você com seus amigos, é você nas suas relações, mas existe um lugar que a gente não quer entrar. Ou que quando a gente entra, a gente não quer acender a luz desse lugar, que é o nosso quartinho escuro, que eu chamo de a máxima essência de quem você é.
Então, acessar esse lugar, nem sempre nós queremos fazer com a luz acesa, porque ali nós entraremos em contato com o máximo da nossa essência, com quem de fato a gente é. E há duas pessoas, as que entram lá e não acendem a luz, ou as que nem entram. E esse interruptor é o que eu chamo de dor no meio dessa coisa toda aí. Esse interruptor ele tem que ser acionado. Certo? Ele não se acende sozinho. Hoje em dia as casas modernas até tem, né? Isso. Mas ele tem que ser acionado. Metáfora, tem que ser acionado. Ele tem que ser acionado. Como a gente aciona a dor nessa metáfora que a gente está falando? Repare bem, a gente não aciona a dor. A gente sabe que ela está ali, a gente percebe ela, mas quando eu falo que a dor é um interruptor, é porque a dor é uma oportunidade para você entrar em contato com as feridas. Então, você aciona quando deliberadamente você quer ter contato com essas feridas. E quando você não quer ter contato com essas feridas, você não acende esse interruptor, você não aciona ele. Por que uma pessoa que vai entrar nesse quarto escuro acha necessário acender a luz? Por que ela acha necessário acender a luz? Você entrou no quarto escuro, ele tá cheio de bagunça, você não consegue ver nada. O que vai acontecer com você ali dentro? Você vai se arrebentar inteiro. Você vai conseguir caminhar nesse quarto escuro? Vai. Você vai conseguir andar por ele? Vai. Só que você vai se arrebentar inteiro. E também você não vai conseguir organizar a bagunça. Você não vai conseguir organizar. Agora, por que a gente não aperta o interruptor, Lissander? Porque quando a gente aperta o interruptor, a gente vê a bagunça. E entrar em contato com a bagunça é autorresponsabilidade. Entrar em contato com esse quarto bagunçado necessariamente nos leva a... Opa, eu tenho que arrumar. Então quando você entra em contato com essa dor, você só vai para dois caminhos. A da autorresponsabilidade ou apaga de novo. Sai do quarto escuro, deixa ele lá. E é nessa hora que a gente se afasta do nosso relacionamento com nós mesmos. E o que tem dentro desse quarto escuro, Lissander? Seu pai, sua mãe, a criança, que é quem nós vamos falar no nosso capítulo 3 desse livro, que é Não Se Esqueça da Criança. Lá você tem seus traumas, seus medos, fracassos, quem de fato você é, sua percepção sobre você mesmo. Esse quarto escuro está cheio dos espectros mais importantes que envolvem você e que todas as vezes que essa dor te convida a apertar esse interruptor, você não aperta. Você prefere ficar chutando os cantos, dando um jeito até que você escapa, sai daquele quarto ali de alguma forma, volta para a sala de estar, volta para a cozinha, volta para a fachada, mas a dor, ela ainda está lá. O sofrimento, ele ainda está lá. Também teria também um medo de ser rejeitado pra gente não acender a luz? Ou não? Rejeitado pelos outros? Ah, certamente, né? Mas você convida alguém pra ir pra esse quarto escuro? Por que você não convida as pessoas pra irem pra esse quarto escuro? Porque se você levar elas pra esse quarto escuro e acender o interruptor, você está entregando a máxima vulnerabilidade que você pode entregar pra alguém. E a chance de você ser rejeitado nessa hora existe e é grande. É muito grande. Agora, entenda. Quando você convidou alguém para o seu quarto escuro, cheio das suas piores partes, e apertou o interruptor, e ainda assim essa pessoa quis ficar lá, não deixa ela embora. É rara. Essa pessoa é rara. Quando você levou ela para o seu quarto escuro e disse, eu vou levar você para lá. Quer ir? Quero. E quando você chegou lá, você apertou o interruptor e a luz acendeu. E depois de ver toda aquela bagunça, a pessoa ainda disse para você, quero continuar aqui. Não deixe essa pessoa ir embora. Porque nós estamos diante do máximo amor possível. Você falou a palavra responsabilidade. Né? Quer dizer, você acende a luz, você tem uma responsabilidade diante daquele espaço bagunçado.
Aí você falou da palavra também de intimidade, né? Então levar uma pessoa até lá também é um processo de intimidade para ela. Correto. Você acha também que essa experiência de acender a luz, de assumir a responsabilidade, de levar a pessoa no ambiente de atividade para poder ser bagunça, também te faz assumir uma responsabilidade de entrar no quartinho de bagunça também das outras pessoas? Com certeza. Com certeza. Sempre que alguém é convidado a entrar na sua essência máxima, eu acho muito difícil, não acho impossível. Não acho impossível. Mas eu acho muito difícil que essa pessoa não convide você também para ir pro quarto dela. E eu tô aqui parando um pouco para pensar sobre isso, porque isso é algo muito sério, né? De se pensar. Que é preciso escolher muito bem quem a gente convida para ir para esse quarto. Porque além de permitir que a pessoa tenha acesso àquilo ali, de alguma forma você também vai esperar que ela te ajude a arrumar aquilo ali. E então, se ela te convidar também, você precisa estar disposto a ajudar ela a arrumar a bagunça dela também. E há uma tendência muito forte ao egoísmo nessa hora, né? Como se a minha dor fosse a mais importante de todas. Há uma tendência muito forte ao egoísmo nessa hora, né? Essa é uma boa pergunta. Essa é uma boa pergunta. Daria pra eu escrever um outro livro sobre essa outra pergunta. Dá. Dá. Bem, vamos continuar aqui. Tem dores que revelam coisas sobre nós que talvez nunca perceberíamos sem elas? Certamente. Certamente. E o que a gente faz então depois que descobre elas? Você vai em direção a ela. Apaixone-se por essa dor. Porque talvez é a maior bênção que vai acontecer na sua vida. Vou te falar de uma dor recente que aconteceu na minha vida e que, meu Deus, foi uma loucura quando isso aconteceu. Eu tava na minha sessão de terapia com a minha psicóloga já teria praticamente idade para ser minha avó ali, né? E a gente tava falando muito sobre as feridas que eu tinha em decorrência do meu pai ter saído da minha casa, né? E eu vou até puxar um gancho relacionado àquele outro tema que a gente falou sobre convidar a pessoa para ir pro seu quarto escuro, né? E no meio desse bate-papo com a minha psicóloga ali, eu acho que ela começou a perceber que se ela não me desse algum tipo de diagnóstico, ela ia perder o paciente, né? Porque hoje a gente vive nessa velocidade aí. O que você tem a dizer a meu respeito? Ah, não tem nada? Então vou embora, então. E eu me lembro que ela disse pra mim assim, ó, eu acho que, como você é psicólogo também, eu acho que eu precisaria de um tempo bem maior, preparar o paciente pra isso que eu vou falar pra você, mas eu acho que se eu falar pra você, você vai dar conta. Porque tem coisas que são ditas na terapia, Lissander, que elas podem simplesmente destruir uma pessoa, né? E eu lembro que ela disse pra mim assim, o seu grande problema não foram as experiências que você teve com a ausência do seu pai. O seu grande problema, o que mais machucou você, foram as experiências que você teve em decorrência da presença da sua mãe. E de todas, a maior ferida que você desenvolveu foi a necessidade de validação.
todo homem, de uma maneira geral, ele tem intrinsecamente uma necessidade de validação. Portanto, mulheres inteligentes, elas validam os seus homens porque deixam eles cada vez mais fortes. Mas, quando isso é patológico, a sua necessidade de validação, ela vai pular o campo da convivência social comum e ela vai para um aspecto mais profundo. Lembra do exemplo que eu dei lá nos nossos primeiros episódios, quando eu disse daquele pote grandão e tudo mais? Sim. Quando você tem uma necessidade de validação extrema, você é aquele pote enorme, vazio e quebrado. Então, os seus movimentos, o movimento que você realiza em torno de ser validado, ele é muito intenso. Porque você está buscando a sua mãe ali. Uhum. E, já respondendo a sua pergunta, eu me lembro que quando eu entrei em contato com essa realidade, ela foi conturbadora para mim. Eu tive diarreia, eu tive dor de cabeça, eu fiquei noites e noites sem dormir, porque quando a gente entra em contato com uma emoção muito profunda, assim, ela mexe muito com a gente, com o funcionamento, e o leitor no próximo capítulo vai ter acesso a isso, com o funcionamento biológico do ser humano. Sim. E eu me lembro que eu precisava compartilhar isso com alguém. Eu precisava. E eu trouxe para 2 pessoas. Convidei 2 pessoas para entrar comigo nesse quarto escuro. Exatamente. Uma pessoa, quando entrou em contato, quando eu convidei ela para entrar comigo nesse quarto escuro, ela disse para mim assim: olha, eu não posso imaginar como você se sente. Eu não faço a menor ideia. Mas eu gostaria que você soubesse que eu tô do seu lado para eu te ajudar da melhor maneira possível. E outra pessoa, na primeira oportunidade, disse para mim: seu problema é essa sua necessidade enorme de validação que você tem. Esse é o seu grande problema. Ao fazer isso, você destrói uma pessoa. Porque quando você convida ela para dentro do seu quarto escuro e acende a luz, 2 são as reações. Ou você vai olhar para a pessoa e vai dizer assim: vamos limpar? Eu te ajudo. Ou você vai dizer para a pessoa assim: que bagunça é essa que você deixou aqui, hein? Pelo amor de Deus. A pessoa que disse a você: vamos limpar, você vai manter ela ali dentro. A pessoa que disse para você: que bagunça você fez aqui, você não só vai tirá-la, como você vai sair daquilo ali também, vai trancar aquilo, porque a sua vergonha foi tão grande que você não quer mais dar acesso àquilo ali. Nesse momento, você deu passos larguíssimos em direção a se afastar do relacionamento com você mesmo. Então... tem um pouco de mãe nesses 2? Tem um pouco, claro que tem. E é muito legal que a gente comece a preparar o nosso ouvinte para isso, porque a gente vai falar muito disso no nosso próximo capítulo. Mas é muito importante que a gente saiba que esse relacionamento, esse contato com a dor, proporciona para nós esse vínculo com a parte mais escura da nossa casa. E é esse quartinho escuro que a gente tem que buscar o tempo inteiro. Existe alguma diferença entre uma pessoa que sofre e uma pessoa que entende o próprio sofrimento? Claro, porque uma pessoa que sofre, apenas sofre. Sem saber direito. E uma pessoa que entende o próprio sofrimento, ela entende o que aquilo ali está trazendo de benefício para ela. O que aquilo ali está trazendo de crescimento para ela. É por isso que o livro chama-se Apaixone-se pela Dor. Porque à medida que você entra em contato com o sofrimento, é importante que você dê passos largos em direção a ele, para entender o que ele está trazendo para você, que benefícios ele está trazendo para você, o que de bom ele está fazendo para você, né? Então, quando há esse sofrimento pelo próprio sofrimento, qual é a nossa tendência? Responsabilizar. Responsabilizar. Eu me lembro de um relacionamento que eu tive com uma pessoa que toda palhaçada que ela fazia, toda tranqueira que ela fazia, ela dizia assim: ó, eu só fiz isso porque você fez eu fazer isso. Ora, se tudo o que você faz, se toda a reação que você tem, ela foi desencadeada por
o fato de alguém ter feito aquilo com você, qual é o seu interesse em buscar entender o impacto que as suas ações geraram no mundo? Se há um desinteresse total seu em entender qual é o resultado das ações que você criou no mundo, não há, em nenhuma hipótese, um interesse seu em entender o que o sofrimento e a dor têm para te ensinar. Apenas a dor pela própria dor. Então, nesse momento, sua vida será um desencadear de vínculo com dores impostas que em nenhum momento você deliberadamente tentou entender e tentou ajustar. Então, assim, sentir o sofrimento é diferente de perceber e entender o sofrimento. Agora também, né, Michel, a tendência nossa humana, se a gente está numa situação de desconforto, né, de alguma maneira a gente não consegue mais esconder a vulnerabilidade por alguma circunstância, também a gente tem uma certa reação de colocar para fora uma expressão de autoproteção nossa, que a gente criou de alguma maneira. Por exemplo, eu estou no meu trabalho lá, eu fui colocado numa situação de desconforto, aí a minha tendência é eu imaginar uma teoria da conspiração, em que eu sou sempre a vítima. A sua pode ser outra. Correto. Isso também acontece, né? Isso é um elemento, um mecanismo nosso de fugir da dor, da consciência da dor. Poxa vida, é um mecanismo muito usado por nós. O Freud até trata isso cria algumas defesas, racionalização, negação, transferência, projeção. Poxa vida, usando ainda o próprio exemplo do quarto escuro onde estão as nossas bagunças, isso é a gente saindo desse quarto escuro, trancando a porta e dizendo, olha, o que está acontecendo ali não é responsabilidade minha. Esse é o jeito mais infantil de conduzir a própria vida. Esse é o jeito mais contraproducente de conduzir a própria vida. Mas ele gera tanta coisa, não é? Hoje, a própria fofoca, por exemplo, Sim. Né? Tanto comportamento. Ô, Lisandro, você lembra aquela conversa que a gente teve na nossa primeira gravação, que você trouxe e a gente estava discutindo que existem 3 extremos. O lugar onde eu percebo a dor e ali eu sou solitário. O lugar onde eu estou totalmente desconectado da dor e ali eu também sou solitário, tô depressivo. E o lugar onde é comum, onde tá todo mundo, é esse lugar aí. É esse lugar aí aonde eu não cresci na empresa porque a empresa é ruim, porque meu patrão é ruim, porque eu não tive oportunidade, porque as coisas não deram certo. É esse lugar aí, o relacionamento não deu certo porque a pessoa é horrível, ela não me entende, ela não me compreende, ela não é boa o suficiente pra mim. É um ser humano horrível que tira a minha individualidade, que tira quem eu sou. Não há uma noção de percepção do que foi feito, da entrega que foi feita. É essa coisa do próprio corpo. Sim. É essa coisa das finanças. O que é isso? É esse jeito nosso de criar estratégias para não entrar em contato com esse quarto escuro. Poxa vida, é uma pena dizer, eu sempre brinco isso com os meus funcionários, olha, tem pessoas que você vai encontrar elas daqui 10 anos e ela vai estar do mesmo jeito que hoje, com o mesmo discurso, com a mesma conversa, só que você olha para ela, Lisandro, você vê uma fachada belíssima. Porque a gente vai aprendendo a entregar uma fachada melhor. Sim. A gente vai modelando isso. Mas a nossa realidade mais intrínseca é isso aí que você falou. É isso aí que a gente está discutindo todo esse tempo. Para terminar esse bloco, então, uma última pergunta. Em que momento a dor deixa de ser só sentimento e passa a ser consciência? O momento em que você entende o porquê daquela dor e se ela foi causada por uma ausência de dor deliberada sua ou não. Todas as vezes que nós damos para a dor um significado pragmático, um objetivo, ela deixa de ser apenas sofrimento, porque sofrimento ela não deixará de ser, sim, e passa a ser consciência também. É aquilo que a gente usa ali. Não há despertar de consciência sem dor.
Mas se não há vínculo com a dor, se não há paixão pela dor, também não há despertar de consciência. Ora, você perdeu um relacionamento. Você perdeu alguém que ama. Alguém foi embora. É uma dor? Sim. É. Qual é o seu papel nessa perda? Nenhum. Não houve despertar de consciência. Claro. Ora, você foi demitido do trabalho. Por quê? Fui demitido porque fui demitido. Não houve despertar de consciência. Uhum. Quando a dor, ela não vira para a gente um subsídio de percepção da nossa responsabilidade do motivo pelo qual ela aconteceu, não houve despertar de consciência. Foi o sofrimento pelo próprio sofrimento. Você não utilizou o sofrimento e a dor como uma forma de acessar o seu quarto escuro e melhorar e fazer a limpeza. Você não utilizou a luz da dor para se perceber de uma maneira melhor e acertar na próxima vez. Tá faltando a gente conversar mais com a dor? Nossa, muito. Muito, muito. E sabe quem propõe isso pra gente? Friedrich Nietzsche. Ele diz: entre em contato com você mesmo. Você descobrirá coisas absurdas que ainda não faz a menor ideia que existe. Então tá faltando, sim, a gente entrar em contato com a nossa dor. Muito bom. É isso, gente. Mais um bloco de conversa. Tem mais coisa pela frente aí. Até mais. Valeu.